Olá! Estamos dando início a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida. O meu nome é Pedro e sejam todos bem-vindos. Os nossos encontros estão com as transmissões sendo feitas pela Rádio e TV SEAC de Bauru. No mês de junho, o Grupo Aulas da Vida tem como tema Cuidar do Meio Ambiente. O meio ambiente é composto por 4 esferas: atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera, ou seja, ar, solo, água e seres vivos. A atmosfera corresponde ao ar, a litosfera à terra, ao solo, a hidrosfera à água e os seres vivos à biosfera. Nesse mês, já vimos nas aulas anteriores que é muito importante respeitar a natureza e as leis de Deus. Aprendemos que somos responsáveis por cuidar da criação divina e, portanto, somos responsáveis pelo ar, pela terra, pela água e pelos animais. Somos responsáveis por cuidar do planeta em que vivemos. Hoje vamos falar sobre a hidrosfera e os cuidados com a água. O nosso tema é preservar as fontes de vida. Vamos abordar também sobre a fé e a prática do bem. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece, pedindo as bênçãos de Deus e o apoio dos bons espíritos. Espíritos amigos que sempre vêm ao nosso encontro nos momentos de dificuldade, mensageiros de Deus e cumpridores da sua vontade. Rogamos o seu auxílio no encontro de hoje, para que possamos levar a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento uma palavra de fé, esperança e amor. Pedimos a Deus que nos fortifique e nos ilumine, trazendo muita luz para os lares de todos nós, para que sejamos renovados pela sua bondade divina e possamos nos inspirar na prática do bem. Que os nossos benfeitores espirituais possam nos trazer bons pensamentos e nos ajudar a compreender melhor a doutrina que abraçamos. Que o nosso caminhar aqui na Terra seja suave, iluminados pelas palavras do Evangelho que estamos prontos para estudar. Que o nosso fardo se faça leve com a orientação de Jesus. Que os nossos lares possam se encher de paz, saúde e prosperidade. Que possamos contar com os nossos espíritos protetores ao nosso lado, fortalecendo o nosso propósito de evoluir e nos ajudando a desviar das ilusões que existem pelo caminho. Que possamos ser instrumentos de fé, amor e esperança para todos que necessitam. Que Deus auxilie a todos nós a permanecer no caminho do bem. Que assim seja. Bom, já que estamos falando de Deus e do Evangelho de Jesus, vamos começar por um trecho que está em Tiago, no capítulo 3, versículo 11. Diz assim: Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Em outras palavras, uma mesma fonte pode ter água doce e água salgada, por exemplo? Um mesmo manancial, um mesmo riacho, um mesmo rio pode ter água boa e água ruim, água doce e água amargosa, água potável e água poluída? Quando nós vamos beber água em um bebedouro, podemos encontrar água gelada ou na temperatura ambiente. Podemos até misturar as duas águas e ter uma água fresca. Em vários bebedouros é possível misturar a água gelada com a temperatura normal e ter uma água fresca. Mas não é possível ter águas com qualidades diferentes. Não é possível ter uma água boa e ruim no mesmo bebedouro. Ou a água está boa para beber ou ela está ruim para beber. Não tem como ter duas águas no mesmo manancial. A água doce, ela é potável, boa para o nosso organismo.
Já a água salgada não nos faz bem. Se bebemos da água do mar, a grande quantidade de sal que ela tem vai nos causar desidratação e diarreia. Sentiremos dores de cabeça, tonturas, fraqueza, aumento dos batimentos cardíacos, perda da consciência e até mesmo convulsões. Podemos, inclusive, perder a vida, podemos morrer pela ingestão de água salgada. Portanto, devemos buscar uma fonte de água que seja boa. Mas onde está essa fonte? Nesse capítulo do Evangelho, Tiago está orientando as pessoas para que percebam que todos nós somos falhos e que tropeçamos em muitas coisas, ou seja, que erramos. Não somos perfeitos. E muitas vezes, quando erramos, fazemos isso por não saber a melhor maneira de proceder. Isso não quer dizer que nós vamos desistir de nos tornarmos pessoas melhores, ou que vamos prestar somente a atenção na falha das outras pessoas. Por isso, Tiago nos recomenda que devemos pôr um freio em nossas bocas, ou seja, evitar de falar mal para não ofender as outras pessoas. Não devemos ser a fonte, ou seja, a origem do mal. O freio que ele nos sugere, o freio igual ao de um cavalo, o freio no animal do cavalo serve para que possamos conduzir o animal com segurança em direção ao caminho correto. Assim, nós também deveríamos colocar um freio em nós mesmos para seguirmos para o caminho do bem. A língua, continua ensinando Tiago, é um pequeno membro do corpo, mas pode causar grandes estragos. É como o leme de um barco. O leme, em relação ao barco, é muito pequeno, mas é ele que conduz o barco a um porto seguro, ou pode levar em direção às pedras e causar um naufrágio. O leme é pequeno, mas dependendo de como ele é utilizado, pode causar um grande estrago na embarcação. E Tiago continua nos ensinando, dizendo que um homem bom não pode ter uma língua cheia de peçonha, ou seja, não pode envenenar as pessoas com maldade. Com a nossa boca, em alguns momentos, bendizemos a Deus, louvamos a Jesus, mas em outros momentos amaldiçoamos os homens, amaldiçoamos as pessoas, amaldiçoamos a nossa vida e tudo que está à nossa volta. Utilizamos a boca para orar e para dar louvor a Deus e também para amaldiçoar, xingar e falar coisas horríveis. Tiago nos diz, lá no versículo 10, que de uma mesma boca procede tanto a bênção quanto a maldição. E ele diz: meus irmãos, não convém que se faça assim. Por que Tiago nos pede e nos dá essa recomendação? Porque, como já dizia o evangelista Mateus, lá no capítulo 15, versículo 18, o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é o que sai de sua boca. Porque as palavras vêm do coração. Ou, se pegarmos o evangelista Lucas, lá no capítulo 6, versículo 41, ele diz o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, a boca fala do que está cheio o coração. E se estamos cheios de virtudes, as nossas palavras serão boas, serenas. Mas, se ao contrário, estivermos cheios de ódio e rancor, as nossas palavras vão ser ásperas e vão ferir. Se estamos cheios de maldade, as nossas palavras não têm como ser boas e nos levarão à infelicidade, porque as más palavras nos afastam de Deus.
e isso nos causa sofrimento e ruína. Quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos das suas leis, amamos a Deus e ao próximo. Procuramos fazer o bem e procuramos agir com as outras pessoas de acordo com aquilo que gostaria que nos fosse feito. Essa máxima que Jesus já nos orientou, amar a Deus e amar ao próximo, é uma orientação sobre quais as palavras que devemos utilizar para nos referir às coisas que foram criadas por Deus, ao mundo que está à nossa volta, e como nos dirigir às pessoas que também vivem à nossa volta. Então devemos utilizar boas palavras, porque isso vai nos trazer a felicidade. No Livro dos Espíritos, na questão 614, aprendemos que seguir as leis de Deus é o único caminho para a felicidade dos homens. Ela indica o que devemos e o que não devemos fazer. Quando nos afastamos das leis de Deus, somos infelizes. Quando nos aproximamos das leis de Deus, trazemos a aventura e a felicidade. Então perceba que está em nós a escolha do caminho. Naquele momento em que Jesus diz que existe a porta estreita e a porta larga, que a porta estreita nós devemos nos empenhar em exercer as nossas virtudes e que a porta larga é o convite para os vícios e para o viver o aqui e o agora, nós entendemos como tudo isso faz sentido. Que quando nós nos dedicamos à prática do bem, quando nós nos dedicamos a nos tornarmos seres melhores, nós temos que vigiar, orar e vigiar, temos que prestar atenção na nossa conduta e no nosso comportamento. Mas, por outro lado, temos o livre-arbítrio e a liberdade de escolher a porta larga, que nos leva a um caminho de sofrimento. Num primeiro momento, podemos até achar que nos conduzem à ilusão da felicidade, porque podemos desfrutar tudo que está à nossa volta sem freios, sem medidas. Viveram intensamente aqui e agora todos os vícios que existem, mas sabemos que depois, lá no final da estrada, nós vamos caminhar sob pedras e que isso vai só nos trazer sofrimento. Por isso, Tiago nos recomendou que fôssemos uma fonte de água doce, uma fonte de água boa. De que serve uma fonte de água doce e amarga ao mesmo tempo? É inútil, ela não mata a nossa sede. Ela vai matar nosso desejo por se restabelecer, por estar melhor? Não vai. Não pelo menos do jeito que nós gostaríamos. Então, uma fonte que tem água boa e ruim misturada, ela não serve para matar a nossa sede, não pelo menos da maneira que a gente gostaria. Para ser uma fonte útil, deve fornecer água doce, ou seja, água boa, pura. Então, essas são as palavras, o sentido das palavras, porventura deita alguma fonte de mesmo manancial, água doce e água amargosa. Porque Deus sabe que nós precisamos da água doce para termos saúde e para estarmos felizes. A natureza segue as leis de Deus e não dá água boa e ruim na mesma fonte. Então Tiago nos recomenda a seguir esse exemplo e que observemos as nossas palavras, para que sempre sejamos fonte de palavras boas. Se pensarmos na natureza, vamos pensar aí, observar a natureza, vamos ver, através das informações que nós temos, que existe muita água no nosso planeta. A Terra é um planeta azul justamente porque ele tem muita água disponível. Mas dessa água nós temos que aproximadamente 97% estão nos mares e oceanos, é água salgada. E que 3% é água doce. E desses 3%, apenas 1% está disponível para o consumo. 2% estão em estado sólido nas geleiras, portanto não está de fácil acesso ao consumo humano. E apenas 1% então está nas águas, nos rios, nos lagos,
que servem para o nosso consumo, para trazer a vida para todos os seres, não apenas para o ser humano, mas para as plantas e para os animais. Temos muito pouco de água doce disponível no nosso planeta. Então nós não podemos desperdiçar essa fonte, que é uma fonte importante para garantir a nossa vida e a nossa sobrevivência. Assim também nós temos poucas pessoas boas. É preciso preservar as nossas fontes de vida, que é o tema da conversa de hoje, porque nós estamos falando de duas fontes. A fonte de água física, a material, que alimenta o corpo físico, e a fonte de bondade e de amor que alimenta a nossa alma. Então a nossa boca pode ser uma fonte de bondade que sacia o espírito, e uma fonte de água pode ser a que mata a nossa sede, que mata a sede do corpo físico. Precisamos cuidar dessas duas fontes para que elas não venham a nos faltar no futuro. Por isso a importância de preservar os nossos rios, preservar os lagos, preservar as minas de água, preservar inclusive os oceanos, porque é dessa água que vem a vida humana e a sobrevivência humana. A água, ela tem como propriedade ser um elemento simples que está presente em toda a natureza. A água está presente por todo lugar que nós olhamos, inclusive em nós mesmos. Se nós observarmos, nós temos aí o corpo humano, que 70% dele é composto de água. Com a ajuda da água, podemos transportar nutrientes até as nossas células, hidratar o nosso corpo, eliminar toxinas, é o que nos permite viver aqui na Terra. Então a água ela é muito importante para a nossa vida material. Mas ela também é importante para a nossa vida espiritual. Por ser um elemento simples que está presente em toda a natureza, a água é um dos elementos que os espíritos utilizam para fluidificar. A água ela é importante para manter a saúde do nosso corpo físico e também a saúde do nosso espírito. E os espíritos utilizam essa água, que é fluidificada, de várias maneiras. Então, nos centros espíritas, nós colocamos sempre a nossa garrafinha lá com água para ser fluidificada, porque nós entendemos que, pela ação dos espíritos, essa água ela pode ser transformada em portadora de energia e de recursos medicamentosos, tanto psíquicos como físicos. A água fluidificada pode auxiliar no tratamento tanto da mente quanto do corpo. Então, pela ação dos espíritos, essa água recebe uma transformação, recebe elementos que podem ajudar na nossa saúde e recuperar o nosso equilíbrio. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na questão 31, Kardec pergunta: de onde provêm as propriedades da matéria? E os Espíritos nos explicam que as propriedades são modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união em certas circunstâncias. Uma dessas circunstâncias é a ação dos espíritos, que podem modificar as propriedades da água para que ela se torne um remédio que possa ajudar no tratamento de quem precisa. Sabor, odor, cor, as qualidades de cura ou as de veneno de uma matéria podem ser modificações de uma só e mesma substância primitiva. Então, todo o nosso universo, tudo que nós vemos à nossa volta, é constituído de uma matéria, de uma substância primitiva,
da qual nós não temos muito conhecimento, porque nos falta repertório para compreender essa composição dessa matéria, mas o que os espíritos nos explicam é que essa substância primitiva, ela forma toda e qualquer matéria que existe à nossa volta. E os espíritos podem atuar sobre essa matéria primitiva, modificando, alterando, transformando os seus elementos para que elas adquiram propriedades diferentes. Então, os espíritos têm conhecimento para lidar com a matéria e transformar as suas propriedades. Com isso, um simples copo de água pode se transformar em um remédio que cura. Do mesmo modo que um químico ou um cientista sabe alterar as propriedades da água, acrescentando moléculas e modificando a sua composição. Por exemplo, a fórmula da água é H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Basta acrescentar mais uma molécula de oxigênio para transformar H2O em H2O2, ou seja, 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio. Com isso, a água se transforma em peróxido de hidrogênio, que é mais conhecido como água oxigenada. Então veja, bastou acrescentar uma molécula de oxigênio e a água se transforma em água oxigenada. Vira uma outra substância que é mais corrosiva, que ela é mais possui propriedades que são diferentes da água que até então nós podíamos consumir. Então, uma simples transformação igual a essa pode ser produzida pela ação magnética dirigida pela vontade. Então, não só os espíritos, mas também nós, pela nossa vontade, pela nossa ação magnética, podemos transformar as propriedades da matéria. É por isso que lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que diz, esse capítulo se chama A Fé Transporta as Montanhas, os espíritos nos dizem: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe as propriedades, lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Ou seja, o homem, utilizando da sua ação magnética e da sua vontade, da sua fé, consegue modificar as qualidades e as propriedades da matéria. Daí decorre que aquele que tem um grande poder fluídico e uma fé fervorosa pode, pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar singulares fenômenos de cura e outros, que antigamente eram chamados por prodígios ou milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural, ou seja, estabelecida por Deus. Então, nós percebemos que quando Jesus podia curar as doenças que para nós parece de forma milagrosa, Jesus nada mais estava fazendo do que empregando o seu conhecimento, o seu poder fluídico, magnético e principalmente a sua fé fervorosa para agir sobre a matéria e modificar as suas propriedades. Esse é o motivo por que Jesus disse aos apóstolos: se você não consegue curar, é porque você não tem fé o suficiente. E se nós pegarmos em vários momentos do Evangelho, Jesus chama atenção para esse ponto, de que precisamos ter fé. Nós cremos em Deus, nós acreditamos em Jesus, mas a nossa fé é falha. Por vezes ela falha, porque nós duvidamos da nossa própria capacidade. Jesus disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho bem pequenininho,
se a gente dissesse para o monte para que ele saia daqui e vá para lá, esse monte vai obedecer. Então, se nós tivéssemos essa fé inabalável, nós conseguiríamos realizar prodígios ou milagres dos quais Jesus realizava. Mas a nossa fé, ela ainda vacila, e por isso é que nós não conseguimos realizar tais prodígios e milagres. Mas nós sabemos então que nada é impossível se nós tivermos fé. E a nossa fé, ela se alimenta do conhecimento e do raciocínio. É por isso que o Espiritismo promove uma aliança entre ciência e religião. Em vez de atuarem em campos separados e um ignorar ao outro, o Espiritismo traz os dois para dialogarem e se aproximam. Se nós pegarmos lá no capítulo 1 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos explicam que o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal fez com que a fé se dirigisse à razão. E a razão nada encontrou de ilógico na fé. Ou seja, quando nós colocamos ciência e religião juntos, nós encontramos respostas para situações que antes nos pareciam impossíveis de serem explicadas. Então, o Espiritismo nos propõe uma fé raciocinada. É preciso compreender, é preciso aprender, é preciso utilizar a nossa inteligência e aprender com os espíritos. Com isso, nós vamos desenvolver a nossa capacidade intelectual e o nosso senso moral. Nós vamos conduzir o nosso olhar de maneira a entender que a natureza e as leis de Deus foram criadas por Deus. Então, as leis da natureza que a ciência estuda e as leis morais que a religião estuda, ambas foram criadas por Deus e, portanto, ambas dialogam e se complementam, estão juntas. No capítulo 19, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala um pouquinho sobre essa fé raciocinada. Está lá no item 6, ele diz assim: a fé raciocinada se apoia sobre os fatos e a lógica. Não deixa atrás de si nenhuma obscuridade, não deixa dúvidas, não deixa margem para que nada fique sem explicação. Quando não há dúvidas, quando se compreende a realidade, a fé se torna inabalável. Por isso devemos estudar a doutrina. O estudo sistemático e interessado da doutrina espírita nos livra da incredulidade e da falta de fé. Ganhamos com o estudo mais confiança. A doutrina nos orienta para uma mudança de comportamento, para pensarmos, refletirmos melhor antes de tomarmos as nossas decisões. Mas para mudar, é necessário ter a vontade de mudar. É preciso desejar ser melhor. Temos que ter a vontade de crescer, de evoluir, de se tornar um ser mais evoluído. Isso é uma escolha de cada um de nós. Eu não posso querer que a outra pessoa evolua, mas eu posso influenciar a outra pessoa com a minha fé, com o meu estudo, com o meu empenho e com o meu comportamento. Por isso que, na doutrina espírita, nós estamos muito mais preocupados em nos observar do que nos preocuparmos com as demais pessoas, porque cada um tem o seu tempo de crescimento, cada um tem a sua velocidade de crescimento, cada um segue segundo o seu ritmo. Então eu tenho que olhar para mim mesmo, olhar
como dizia Jesus, para a trave que está no meu olho, antes de me preocupar em olhar para o cisco que está no olho da outra pessoa. Ao invés de eu reparar nos erros e imperfeições das outras pessoas, eu tenho que observar se eu não tenho esses erros e essas imperfeições em mim. E que se eu não posso modificar e me tornar uma pessoa melhor. Então, nós temos que fazer essa escolha de olhar para nós mesmos e desejar ser uma pessoa melhor. Então, com isso, nós encerramos a apresentação de hoje, pedindo a Deus que nos mantenha firmes nesse propósito de querer crescer e de ajudar o planeta, preservando as fontes de vida, tanto as fontes de água materiais, que auxiliam a todos nós a viver, como as fontes de bondade e de amor, que cada um de nós pode ser portador. Que fiquem em paz e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.